estudante do 8º ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje nós vamos falar de polígonos e seus elementos. Para a aula de hoje você vai precisar de um caderno ou folha para anotação, o lápis e a borracha. E se você tiver uma calculadora aí, já deixa por perto que vai ser bem útil. Os nossos objetivos da aula de hoje são relembrar a definição de polígono convexo e não convexo, relembrar os nomes e os elementos dos polígonos, compreender o conceito de diagonal e como determinar o número de diagonais de um polígono e perceber relações na soma dos ângulos internos e externos de um polígono. Você já percebeu, na aula de hoje a gente vai ver conteúdos ligados à geometria, mas você não vai precisar de nenhuma régua não, pode ficar tranquilo, tá? As operações também são com números mais fáceis, não vai precisar assim tanto da calculadora, se for preciso, ela já está aí na tua mão, tenho certeza. Polígonos são figuras geométricas planas formadas por uma linha fechada simples, sem ponto de cruzamento, e cujos lados são apenas segmentos de reta. Guarda essa informação aí, tá? Esse é o conceito de polígono, a gente precisa saber isso aí. Aqui eu tenho dois exemplos de polígonos. Linha fechada, aqui também fechada, só que esse aqui é um polígono convexo e este aqui é um polígono côncavo. Qual é a diferença entre os dois? Um exemplo de concavidade seria a parte interna de uma colher. Ali você tem um exemplo de concavidade, a parte de dentro da colher é um exemplo de uma superfície côncava, tá? Então, aqui, lembra uma parte que está interna, parece que entrou para dentro ali do polígono. E aqui não, né? Uma outra maneira da gente descobrir se ele é convexo ou ele não é convexo, no caso côncavo, né? É traçando um segmento de reta dentro dele por dois pontos quaisquer. Se esse segmento ele permanece inteiro dentro do polígono, então ele é convexo. Neste caso aqui, ó, escolhendo dois pontos aqui quaisquer dentro do polígono, o segmento parte dele fica para fora do polígono. Isso significa que este polígono é não convexo ou côncavo, certo? Então, vamos em frente. Exemplos de polígonos, de não polígonos. Agora, quando que não é polígono? Quando que acontece isso? Primeiro exemplo aqui, ó. Quando as linhas se cruzam, né? Como disse antes na nossa definição ali, as linhas não podem se cruzar. Neste caso, eu tenho dois polígonos, eu tenho aqui dois triângulos. Eu não tenho um polígono, então eu tenho dois polígonos ali. Agora, este caso aqui eu não tenho polígono nenhum, né? A linha não se fecha aqui, ó, ela não fecha, não forma nenhum vértice, nenhuma continuidade. Então, este aqui não é polígono. E este outro caso aqui, lembra da definição que dizia formado apenas por segmentos de retas? Então, os lados têm que ser segmentos de retas. E aqui, claramente, não é um segmento de reta, né? Aqui nós temos curva, isso aqui é um arco de circunferência. Então, por causa disso, este aqui não é polígono. Agora, vamos ver a relação da nomenclatura. A nomenclatura você já deve ter visto em anos anteriores, então nós vamos relembrar aqui a classificação em relação à quantidade de vértices, lados e ângulos. Lembrando que o polígono tem o mesmo número de vértices, lados e ângulos. Se for um polígono com 5 lados, ele também vai ter 5 vértices e 5 ângulos, certo? Então vamos para o primeiro aqui, ó. O primeiro a gente já conhece o nome, né? Já estudamos aqui em aulas anteriores. Este aqui tem 3 lados e o nome dele é triângulo. Nós já sabemos disso. Agora vamos perceber aqui algumas coisas do nome. Tri vem do grego, é o prefixo do triângulo. O prefixo tri é do grego que significa 3. Então, 3 ângulo, ou ângulos, né? 3 ângulos. Triângulos são 3 ângulos, que também são 3 lados e 3 vértices. O nome, neste caso, está relacionado ao ângulo, 3 ângulos, triângulo. Agora, olha esse caso aqui. O próximo caso, ele tem 4 lados, né? O número de lados ali, 4. E o nomezinho dele é quadrilátero. Agora, o prefixo aqui é latim, não é grego, é latim, é quadri. E látero, látero, lados. Então, 4 lados. Aqui já o nome tem a ver com lados. E neste outro exemplo aqui, que tem 5 lados,
O prefixo volta a ser o prefixo grego, que é penta. Penta significa 5. O que importa ali são 5 lados, 5 ângulos ou 5 vértices. O prefixo vai ser o penta. E gono, que significa ângulos, ou ângulo. Agora, daqui para frente, é tudo com o final gono, tá? Que tem a ver com ângulo. Esse daqui tem 6 lados e o prefixo vai ser hexa. Hexa significa 6 e gono, então hexágono, é uma proparoxítona, né? E todas as proparoxítonas são acentuadas em português. Aqui, o próximo tem 7 lados. Hepta é o prefixo grego ali que significa 7. E depois do hepta, o gono. Daí, heptágono, acentuado. Aqui, o próximo tem 8 lados. O prefixo para 8 lados é octo. Octo. Octo com gono fica octógono. Para 9 lados, olha esse daqui, parece o Pac-Man ali, ó. É um polígono convexo, né? Olha, é um polígono côncavo, ele tem uma concavidade, ele claramente está diferente dos outros. Todos esses aqui são, os anteriores, são convexos. E este daqui é um polígono não convexo, ou um polígono côncavo. E ele tem 9 lados. Contando ali, tem 9 lados. E o prefixo para 9 é enea. Enea mais gono, eneágono. E para 10 também é um polígono côncavo lá, uma estrela que faz lembrar a estrela do mar. O prefixo para 10 é deca. E gono fica decágono. Então, para 10 é decágono, o nome do polígono. Bom, elementos do polígono. A gente já viu elementos quando vimos triângulos, quando estudamos ângulos, né? Então, agora nós vamos relembrar os elementos do polígono aqui, ângulos, vértices, lados, e vamos ver alguns outros também. A gente vai falando aqui no caminho. Vamos lá, lados. São os segmentos, esses aqui, ó. Segmento AB, segmento BC, segmento CD, tá ligando os pontos C e D, né? Segmento DE e o segmento EA. Estes são os lados e este polígono tem 5 lados. Lembrando, polígono é uma figura plana. Uma figura plana que tem 5 lados, tá aí o pentágono. Vértices, quem que são? São os pontos, né? Os pontos que unem os lados. Aí o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D e o vértice E. E os ângulos? Temos aqui os ângulos internos, que são os ângulos A, ângulo B, ângulo C, ângulo D e ângulo D. E ângulo E, aliás. Tá tudo ali, certo? Tranquilo essa parte, né? Então, agora, continuando em elementos, vamos ver as diagonais. Além dos ângulos internos, nós temos os ângulos externos. Só que por uma questão didática aqui eu coloquei as diagonais antes dos ângulos externos, tá bom? Por quê? Você já vai descobrir por quê. Diagonais. Quem que são as diagonais? As diagonais são os segmentos de reta cuja extremidade são vértices não adjacentes. Então, o que são vértices adjacentes? Vamos lembrar aqui de alguns termos, algumas palavras. Adjacente significa o que mesmo? Significa ao lado. Então, um vértice adjacente a este daqui, ó. Isso aqui é um vértice. Quais são os vértices adjacentes a ele? Os vértices que estão ao lado dele. Então, este daqui e este outro aqui, ó. Os vizinhos dele. Ok? Então, eu não vou traçar uma diagonal unindo este vértice com este. Realmente não vou, porque isso aqui já é o próprio lado do nosso pentágono aqui. Assim como daqui para este vértice, eu também não vou traçar uma diagonal. Aqui vai ser o próprio lado. Então, não adianta eu querer ligar este vértice com este aqui e nem com este, porque ali é o próprio lado do polígono. Então, eu vou ligar quem? Vou ligar este vértice com este outro aqui, ó. Um vértice não adjacente a ele. Posso ligar este aqui com este aqui também, não adjacente. Pronto, eu já tenho aí 2 diagonais. Além disso, eu posso ligar este aqui com aquele lá, posso ligar mais com esse daqui também, e ainda posso unir este com aquele outro lá. Agora, eu acho que traçamos todas as diagonais dentro do pentágono ali. As possíveis, né? Todas as possíveis diagonais. Quantas são aqui? Foi 1, 2, depois 3, 4 e 5 por último. Então nós temos 5 diagonais aí dentro do pentágono. Perceba que o número de diagonais que saem de cada vértice é o mesmo. Ó. Nós temos 2 aqui, 2, 2 e 2. É claro que esta diagonal ela pertence a 2 vértices ao mesmo tempo. É importante lembrar disso porque isso tem a ver depois com a equação, que calcula o número de diagonais dentro do polígono. Vamos em frente. Agora, vamos ver aqui uma coisa interessante. Ó.
Para cada polígono, vamos ver o número de diagonais. Então, para o triângulo, que tem 3 lados, quantas diagonais tem o triângulo? Acho que nenhuma, né? Olha só. Unindo este vértice com qualquer um deles ali, não vou ter diagonal nenhuma ali por dentro dele, né? Porque todos os vértices são adjacentes. Então, no polígono, no triângulo, nós temos 0 diagonais. O triângulo não tem diagonais, ok? O próximo, 4 lados, o quadrilátero, ele vai ter 2 diagonais. Quando você tiver um retângulo, quando você tiver um trapézio, quando você tiver um paralelogramo, nós teremos 2 diagonais. Então, tá aqui. Vamos deixar anotado ali, registrado. Agora, o pentágono, a gente já viu ali, né? 5. Lembra? A gente contou. Então, o pentágono tem 5 diagonais. Olha que interessante. 5 lados, 5 diagonais. Vai percebendo isso, ó. 4 lados, 2 diagonais. 3 lados, 0 diagonais. Será que tem alguma relação isso aqui? Vamos continuar aqui, vamos ver. 6 lados. 6 lados, ele vai ter 1, 2, 3 diagonais saindo de cada vértice. Olha que interessante isso. Aqui tem uma diagonal saindo de cada vértice. Aqui tem 2 no pentágono. No hexágono vai ter 3 diagonais saindo de cada vértice. E no total ele tem 9 diagonais dentro dele. Agora no heptágono, uma figurinha com 7 lados, tem 4 diagonais saindo de cada vértice e ele tem 14 diagonais no total ali dentro. Ó. Bonitinho ali, cheio de diagonal. Será que existe uma relação aqui? O que a gente consegue perceber? Bom, primeiro, à medida que o número de lados aumenta em uma unidade, o número de diagonais aqui dentro também aumenta, mas só que a partir do 4, porque o polígono que tem 3 lados não tem nenhuma diagonal saindo do vértice dele. Com 4 lados tem uma diagonal, com 5 lados tem 2 diagonais saindo de cada vértice, com 6 lados tem 3 diagonais, com 7 lados 4 diagonais e assim por diante. Provavelmente com 8 lados terá 5 diagonais. Agora aqui, eu percebi aqui uma relação que tem a ver com esse número de lados e o número de diagonais aqui, ó. Se eu multiplicar, por exemplo, o número de lados pelo número de diagonais que saem de cada vértice, 4 vezes 1 é 4, e dividir isso pela metade, por 2, vai dar 2. Vai dar este número aqui, ó. Olha só, 5 vezes 2 diagonais que partem de cada vértice dá 10. 10 dividido por 2, 5. 6 multiplicado por 3, que é o número de diagonais que parte de cada vértice, dá 18. 18, a metade de 18 é 9. Aqui é 7. E aqui tem 4 diagonais partindo de cada vértice, então é 7 vezes 4, dá 28. A metade de 28 é 14. Então existe uma relação aqui, ó. Opa! Agora, como que eu posso colocar essa relação numa equação? O número de diagonais que parte de cada vértice tem uma relação com o lado aqui, ó. Qual é a relação? Aqui era 1 e aqui 4. Aqui 2 e aqui 5. Aqui 3 e aqui 6. Aqui 4 e aqui 7. Opa! O número de diagonais que está partindo de cada vértice é 3 unidades a menos que o número de lados. Então eu posso escrever uma relação assim. O número de lados multiplicado pelo número de diagonais, que é o número de lados menos 3, ó. 4, e aqui é 1. 5 menos 3, aqui é 2. 6 menos 3, aqui é 3. 7 menos 3, ó, são 4 diagonais. Então ele segue essa relação aqui. O número de lados multiplicado pelo número de diagonais que parte de cada vértice, dividido por 2. É o número de diagonais. Esta é a equação que calcula o número de diagonais de um polígono convexo. Então, aqui eu coloquei para o 9, né? Substituindo aqui o número de lados por 6, no lugar do n, n é o número de lados, substituindo por 6, aqui também por 6, vai ficar 6 menos 3, vai ficar 6 vezes 3, né? Porque 6 menos 3 aqui dentro do parênteses é 3. E aí 6 vezes 3 vai dar 18. 18 dividido por 2 dá igual a 9. Beleza. Então agora é a sua vez. Descubra quantas diagonais possui um octógono. Está aqui o octógono, 8 lados, basta você aplicar aquela equaçãozinha ali. Eu vou colocar ela aqui para você poder dar aquela espiadinha, né? Utilizar aí, colar, tá bom? E vou dar um tempinho para você resolver, daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Vamos corrigir aqui? Vamos lá. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Vou substituir no lugar do n o número de lados. É um octógono, então tem 8 lados, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no lugar do n, eu vou colocar um 8. Vai ficar 8, que multiplica 8 menos 3, tudo isso dividido por 2. Dentro do parênteses, resolvendo aqui primeiro, 8 menos 3 vai ficar 5. Então, vai ficar 8 vezes 5. Dividido por 2. 8 vezes 5 dá 40. E 40 dividido por 2, 20 diagonais. Agora, será que tem tudo isso mesmo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, são 5 partindo de cada vértice. 8, né? 8 menos 3, 5. Realmente, 5 diagonais partindo de cada vértice. Agora, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E fechou, não tem mais nenhum espaço aí. Realmente, deu certinho. Agora continua sendo a sua vez. Qual o nome do polígono cujo número de diagonais é o quádruplo do número de lados? Quádruplo do número de lados. Lembrando que quádruplo significa 4 vezes alguma coisa. Certo? Então eu vou dar um tempinho para você fazer esse aí, já já a gente volta. Vamos lá, vamos corrigir. Olha só, o que eu vou precisar fazer aqui? Vou usando a mesma fórmula de antes, né? A mesma equação que calcula o número de diagonais. Bom, qual o nome do polígono? Eu quero saber o número de lados. Se ele está perguntando o nome do polígono, né? Ele quer saber o número de lados. E disse que o número de diagonais é o quádruplo do número de lados. Ou seja, é 4 vezes o número de lados. Ou seja, é 4 vezes n. Então, no lugar do d, que é o número de diagonais, eu vou colocar 4 vezes n. Porque ele disse que é o quádruplo do número de lados. Aqui, do lado direito, eu só repeti. E agora? Bom, agora eu vou ter que resolver isso aqui. Para começar, eu posso tentar eliminar essa fração, né? Ou melhor, posso eliminar essa fração aqui como? Multiplicando deste lado aqui por 2, eu vou simplificar o 2 por este 2 e a fração vai sumir. Então eu vou multiplicar aqui desse lado por 2 e também vou multiplicar aqui do lado esquerdo por 2. Então ficou 4n vezes 2 do lado esquerdo e do lado direito sumiu a fração. Porque quando eu multipliquei por 2, simplificou com o denominador. E aí fica só o que tem no numerador, n, que multiplica n menos 3. Agora, eu vou resolver essa multiplicação aqui, porque 4 vezes 2 é a mesma coisa que 8, e o n repete, 8n, e vou resolver este parênteses aqui. O n que está fora do parênteses está multiplicando o parênteses, né? Ou seja, está multiplicando os dois termos dentro do parênteses.
tanto o n quanto o menos 3. Propriedade distributiva da multiplicação, lembra? N vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 3, menos 3n. E agora? Bom, é mais fácil mandar esse cara para cá ou estes dois para lá? Mais fácil mandar um para cá, né? Então, este 8n tem que passar para cá. Para isso, o que a gente faz? Menos 8n aqui, fica 8n menos 8n vai dar 0. E menos 8n do lado de cá também. Então, do lado de cá vai ficar n ao quadrado menos 3n menos 8n. Menos 3n com menos 8n são monômios semelhantes, né? Eu posso somar os dois, né? Posso juntar os dois num monômio só. Menos 3 com menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Estou devendo 3, estou devendo 8, fico devendo 11. Menos 11n. Então, n ao quadrado menos 11n. E agora, como é que resolve isso aí? Isso aí é uma equação do segundo grau incompleta. Lembra que a gente viu aí em aulas anteriores e não faz muito, não? Essa daqui é, no caso, que nós temos o c igual a 0, né? Temos n no primeiro termo e n no segundo termo. Então, nós vamos fatorar isso aqui. Vou colocar este n para fora do parênteses. Aqui eu tenho n vezes n. Um n ficou para fora, o outro que ficou aqui dentro, né? Sobrou um aqui dentro, n. Aqui era menos 11n. Este n está fora do parênteses, então aqui vai ficar só o menos 11. Você pode conferir se está certo multiplicando de volta. Ó, n vezes n é n ao quadrado. E n vezes menos 11 é menos 11n. Então, isto que está escrito aqui é a mesma coisa que o que está escrito aqui, porém aqui na linha de baixo está na forma fatorada. Por que a gente escreveu assim? Porque está igual a 0. Então significa que este n aqui, que está fora do parênteses, é a primeira resposta. n1 igual a 0. A outra resposta vem do que está dentro do parênteses, que é o n menos 11 igual a 0. Ora, que número que menos 11 vai dar igual a 0? Só pode ser o 11, né? Então o n, 2 no caso, que é a segunda resposta, vai ser 11. Agora, vamos avaliar aqui a questão. Ele está dizendo o quê? Ele está perguntando qual o nome do polígono. Para isso tem que ter um número de lados. É o que nós estamos procurando, número de lados. Mas existe algum polígono que tem 0 lados? Não existe polígono com 0 lados, né? 0 lados, não existe polígono. Então, neste caso, essa resposta nós não vamos considerar. A resposta, então, vai ser 11 lados. O nome do polígono que tem 11 lados é um decágono. De 1 mesmo, e decágono, que é o nome do polígono que tem 10 lados. Quando for 12 lados, vai ser dodecágono. Para 13 lados, tridecágono, depois tetradecágono, pentadecágono e assim por diante. Usando aquele prefixo inicial lá para 5, 6, 7, mais o prefixo para 10. Tranquilo? Então, vamos agora ver a soma dos ângulos internos de um polígono. Temos aqui um polígono que é um hexágono. Neste caso, ele parece que é um hexágono regular. Não está dizendo isso, mas parece. O que é um hexágono regular? Ou melhor, o que é um polígono regular, professor? Polígono regular é um polígono que tem lados de mesma medida, lados congruentes. E, por causa disso, também os ângulos serão congruentes. Todos os ângulos internos aqui serão de medidas iguais. Lados de medidas iguais, como um quadrado, por exemplo, e ângulos de medidas iguais. Nesse caso aqui, parece que é um polígono, um polígono com medidas iguais, mas não sabemos, vai ser um polígono regular. Então, basta saber que é um polígono. Traçando as diagonais a partir de um único vértice, dividimos o hexágono convexo em triângulos. O objetivo aqui é saber a soma dos ângulos internos do hexágono. A soma desses 6 ângulos aqui. Se for um hexágono regular, todos os ângulos terão a mesma medida. Sabendo a soma deles, eu posso dividir por 6, por exemplo, e descobrir a medida individual de cada ângulo. Tá? E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos dividir esta figura em triângulos. Então eu vou traçar a diagonal aqui, e vou traçar uma outra diagonal aqui, e mais uma. E dividir ele em 4 triângulos. Por quê? Porque nós já sabemos que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, a soma dos ângulos deste triângulo aqui vai dar 180 graus. A soma deste triângulo, deste pedacinho aqui, mais este pedacinho, né, deste ângulo aqui, mais este, vai dar 180 graus.
A soma deste ângulo aqui, deste pedacinho só, não o total, só deste pedaço deste triângulo aqui, mais este ângulo aqui vai dar 180 graus também. Este ângulo aqui do último triângulo, mais este ângulo aqui, também vai dar 180 graus. Então, quanto que vai dar a soma de todos os ângulos do hexágono? 4 vezes 180, porque nós temos 4 triângulos, e cada um, a soma deles, dos ângulos internos deles, é 180 graus. Então, 4 vezes 180 graus vai ser o quê? A soma dos ângulos internos. SI é a soma dos ângulos internos. E 4 vezes 180 dá 720. Então, quer dizer que somando este ângulo, mais este do hexágono, vai dar 720 graus. E se for um hexágono regular, eu posso dividir 720 por 6 e vou descobrir a medida de cada ângulo interno, se eles forem iguais. Certo? Então agora é com você. Qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Tá aí. Pentágono, uma flor ali que tem o formato de um pentágono também. E agora eu vou deixar um tempo para você resolver e daqui a pouco a gente volta para corrigir. E aí, conseguiu calcular? Vamos ver aqui como é que faz então. Para calcular a soma dos ângulos internos, eu vou usar o quê? Vou traçar as diagonais e vou dizer que eu tenho 3 triângulos, então eu vou fazer 3 vezes 180. A soma dos ângulos internos vai ser igual a 3 vezes 180 graus, que é igual a 540 graus. Certo? Tranquilo? Muito bem. Então, agora generalizando. O que é generalizando, professor? Generalizando, de generalizar, que significa o quê? Quando você pode aplicar ao todo aquilo que você percebe, uma característica que você percebe em um universo pequeno, particular, menor. Por exemplo, na matemática, se eu percebo que determinada regra se aplica para estes 3 casos aqui, eu posso experimentar para outros muitos casos. E se eu percebo que se aplica a esses todos outros, eu posso dizer que se aplica a todos, né? Se aplica ao infinito número de casos, por exemplo. Eu pego aquilo que se aplica numa pequena parcela, num caso particular, e aplico ao todo. Isso é generalizar, tá ok? Então, eu posso dizer que aqui, a soma dos ângulos internos de um quadrado vai ser 2 vezes, porque nós temos 2 triângulos, vezes 180 graus, né? 360 graus. Isso, acho que tá tranquilo, a gente já sabia, né? No pentágono, acabamos de ver, né? 3 triângulos, então 3 vezes 180 graus, deu 540 graus no total. Somando este ângulo, mais este, vai dar 540 graus. Agora aqui, no heptágono, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Heptágono tem 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Eu vou fazer 5 vezes 180, que vai dar 900 graus. Eu percebi uma coisa legal aqui. O número de lados e este númerozinho que é o multiplicador ali, eles têm uma relação.
Aqui eu tinha 4 lados, tenho 4 lados e aqui é 2. 2 números a menos. Aqui tem 5 lados e aqui é 3. 2 números a menos também. 5 menos 2 vai dar 3. Aqui tem 7 lados e aqui é 5. 2 números a menos. Opa, então, este número aqui é sempre 2 números a menos que o número de lados. Então, eu posso escrever esta relação aqui, ó. O número de lados menos 2 vezes 180 vai ser a soma dos ângulos internos do polígono convexo. Guarda essa informação aí, porque agora você vai usar ela. Agora é com você. Qual o nome do polígono convexo cuja soma dos ângulos internos é igual a 1.260 graus? Eu vou deixar para você aqui também a equação da soma dos ângulos internos, essa que a gente acabou de ver, né? Número de lados menos 2, que multiplica 180. E vou dar um tempo para você fazer e daqui a pouco a gente já volta. Voltamos, e aí? Conseguiu fazer? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Ô, professor, você me enganou, você me ensinou a calcular aqui dando o número de lados, e agora você deu aí a soma dos ângulos internos. Se você percebeu isso, bom. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Ele deu a informação da soma dos ângulos internos, que é 1.260. Esse 1.260 graus eu vou substituir aqui no lugar do SI na nossa equação. Então, vai ficar 1.260, e aqui já eliminando os parênteses, né, resolvendo essa multiplicação, 180 vai multiplicar pelo N e também vai multiplicar pelo menos 2, porque é todo o parênteses vezes 180. Então, são os dois termos que estão dentro do parênteses vezes 180. Então, N vezes 180, ou 180 vezes N, 180N. E 180 vezes menos 2, menos 360. E agora? Bom, eu posso deixar esse 180N sozinho aqui, né? Menos 360 eu tenho que tirar daqui. Então, eu vou fazer mais 360, porque com menos 360 vai dar zero, vai anular, vai sumir daqui. E faço mais 260 do lado esquerdo também. E aqui do lado direito fica só 180N. 1.260 mais 360 vai dar 1.620 igual a 180N. Vai ficar assim a nossa equação. E agora, basta dividir de ambos os lados por 180, que nós vamos ter 1N do lado direito e 1.620 dividido por 180, que é 9. Então, o nosso polígono aí é o eneágono, aquele que tem 9 lados. Certo? Muito bem, agora para pensar e resolver. Você vai ter que pensar um pouquinho mais aí. Sabendo que o polígono abaixo é regular, apesar que eu já dei a dica para esse exercício aqui, hein? Já que é um polígono regular, qual a medida de cada um de seus ângulos internos? Será que você consegue descobrir aí? Basta saber que é um polígono regular e você já consegue descobrir a medida do ângulo interno? Vou dar um tempinho para você fazer e já já a gente volta.
como é que vai ficar? Bom, vamos utilizar a nossa equação da soma dos ângulos internos, né? N menos 2 vezes 180, aquela que a gente já estava usando ali antes. O que eu vou fazer? No lugar do N, eu vou colocar o 8, porque eu sei que isso aqui tem 8 lados, certo? É um octógono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também tem 8 ângulos, né? O mesmo número de ângulos, de vértices e de lados. 8 menos 2, resolvendo aqui, vai ficar 6. E 6 vezes 180 vai dar 1080. Quer dizer que somando este ângulo, este, somando todos, vai dar 1080 graus. Então a soma de todos é 1080. Para saber o que ele perguntou aqui, que é o ângulo interno, o valor de um ângulo interno, basta dividir o 1080 por 8. Aí eu vou descobrir o AI, o ângulo interno, né? O ângulo interno vai ser, então, de 135 graus. A soma dos ângulos internos é o SI. O ângulo interno vai ser o AI. Beleza? Agora, soma dos ângulos externos. Quando nós temos um polígono, temos os ângulos internos e para aparecer aqui o ângulo externo, a gente vai ter que prolongar o lado, né? Prolongando aqui todos os lados, para a direita aqui, no sentido anti-horário, nós temos os ângulos externos aqui. Perceba que aqui, nós já falamos disso em uma aula anterior lá, quando estudamos ângulos, aqui nós temos uma reta, entre aspas, assim, né? Porque não tem flechinha e também não é infinita, mas reta no sentido que não tem curvas, então é uma reta. E em uma reta, o ângulo total aqui sempre vai ser de 180 graus, né? Em uma reta você tem ali 180 graus. E aqui, dentro, o ângulo interno já é 135 graus. Para completar os 180 graus ali, chegar até aqui, no final, falta quanto? 135 mais quanto que vai dar 180 graus? É 180 menos 135, né? Vai dar 45 graus. Isso quer dizer que o ângulo externo aqui mede 45 graus. A soma do ângulo interno com o ângulo externo sempre vai ser 180 graus. Sempre, ok? São ângulos suplementares que nós chamamos. Lembra lá da aula de ângulos? Ângulos suplementares são aqueles em que a soma dá 180 graus. Então, todos os ângulos externos aqui terão a mesma medida, 45 graus. E se fizermos 45 vezes 8 ângulos, a soma dos ângulos externos, representados pela letra SE aqui, pelo SE, vai ser igual a 360 graus. Agora, isso acontece aqui no octógono e vai acontecer em todos os outros polígonos convexos também. A soma dos ângulos externos sempre vai ser 360 graus. Não precisa de uma equação com nenhuma incógnita, não. Olha só, vamos ver aqui num outro caso. Vamos pegar aqui um triângulo. Os ângulos internos de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele que tem lados iguais, ou melhor, lados congruentes, medidas iguais, e ângulos congruentes também, com medidas iguais. No caso do triângulo, a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus, dividindo por 3, igualmente vai dar 60 graus para cada um. 60 graus, 60 graus, 60 graus, então o seu ângulo interno tem 60, para dar 180, falta quanto? Falta 120, porque a soma do interno com o externo tem que dar 180. Então aqui é 120. E aqui também é 120, e aqui também vai ser 120. Somando 120 mais 120 mais 120, nós temos 360 graus. Tranquilo? Agora vamos para o nosso praticando. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e faça o download de... Aí você vai escrever isso aqui lá, ó. Ângulos e diagonais dos polígonos. O aplicativo é esse. Tem até uma foto aqui dele, uma imagenzinha, né? Aí, depois que você fizer lá o download, basta clicar aqui em abrir, vai abrir esta telinha aqui de polígonos. E aqui é o lugar onde você pode colocar o número de lados do polígono, nesse espacinho aqui. E se você clicar em calcular, ele vai calcular para você soma dos ângulos internos e também número de diagonais do polígono. Então ele é bastante útil para quando você estiver estudando e precisa dar aquela conferida ali nos exercícios, no número de diagonais, enfim. Ele também tem a opção de você poder desenhar o polígono. Quando você vai arrastando a barra de rolagem aqui para a direita, aqui vai aparecendo o polígono, nesse caso aqui um polígono com 15 lados, perceba como ele vai... Quanto maior o número de lados, mais
ele vai se assemelhando a uma circunferência, né? E aqui você pode apagar o polígono, mas aqui tem um botão que me chamou a atenção. Aprenda a fazer este aplicativo. Este aplicativo vai direcionar você para um outro aplicativo que vai te ensinar como criar aplicativos como este. Então, se você tem interesse aí por aprender programação, é um aplicativo que você pode ser uma ponte para te levar a um outro que te ensine isso daí que você tem interesse, se você tiver interesse em aprender. E colocando aqui um número de lados lá, né, 15 lados, então é um pentadecágono, um polígono com 15 lados, eu cliquei em calcular e ele disse aqui, ó, a soma dos ângulos internos de um polígono de 15 lados é 2.340 graus e ele possui 90 diagonais. Olha que interessante. E aqui, se você clicar no botão ver cálculos, ele ainda mostra como foi o procedimento que ele calculou, que foi exatamente esse que nós vimos na aula de hoje. Para fechar, o que vimos hoje? Relembramos a definição de polígono convexo e não convexo. Vimos a nomenclatura e os elementos dos polígonos, vimos o conceito de diagonal e calculamos o número total de diagonais em um polígono e também vimos a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos de um polígono. Não esqueça, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. E para fechar, eu vou deixar para você aqui um pensamento. Não basta termos boa vontade. O mais importante é aplicá-la. Quem disse isso foi aquele mesmo que disse, penso, logo existo, o René Descartes. Aquele matemático francês que elaborou o plano cartesiano. Lembra da nossa aula do plano cartesiano, né? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula.